Se você faz isso todo mês, não importa quanto ganhe, você nunca vai ficar rico no Brasil. Eu sei que essa frase incomoda. E incomoda porque ela aponta direto para um hábito que muita gente trata como normal, quase automático, algo que ninguém questiona. Você recebe o dinheiro, respira aliviado por alguns dias, resolve pendências, se recompensa pelo esforço e só depois pensa no futuro. Todo mês, sem exceção. E antes que você se defenda dizendo que isso é coisa de quem ganha pouco, deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Eu já conversei com médicos, engenheiros, empresários, gerentes, gente que ganha bem acima da média. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, disciplinadas no trabalho. E a maioria delas repete exatamente o mesmo comportamento. O salário entra e o dinheiro já tem destino. Quando o mês acaba, o que sobra é cansaço e a sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Isso cria uma angústia silenciosa. Você trabalha, se esforça, cumpre suas obrigações, mas no fundo, sente que está correndo numa esteira. Muito esforço, pouco avanço. O problema é que ninguém chama isso de erro. Chamam de vida normal. Chamam de responsabilidade. Chamam até de maturidade. E é aí que mora a armadilha. No Brasil, esse hábito mensal é ainda mais perigoso. Tudo conspira para você gastar primeiro. Parcelamento fácil, crédito que parece solução, impostos invisíveis que corroem seu poder de compra e uma inflação que age como um vazamento lento, quase imperceptível. Quando você percebe, o mês acabou e a sua chance de construir algo maior ficou para depois. De novo, o que pouca gente percebe é que riqueza não nasce de grandes decisões heróicas. Ela nasce da repetição, do que você faz todo mês sem pensar muito. O problema é que o que você repete hoje não está construindo liberdade. Está apenas mantendo você funcional, ocupado e dependente. E aqui vem a parte que dói. Esse comportamento não te quebra amanhã. Ele não explode sua vida financeira de uma vez. Ele faz algo pior. Ele garante que, daqui a 10, 20 ou 30 anos, você ainda esteja explicando para si mesmo por que trabalhou tanto e acumulou tão pouco. Ele rouba o seu tempo, sua tranquilidade e a sua autonomia sem fazer barulho. Se isso te deixou desconfortável, ótimo. Porque desconforto é sinal de que você reconhece algo em si. Ignorar essa sensação é fácil. Difícil é admitir que um simples hábito mensal pode ser o motivo pelo qual tanta gente nunca passa do mesmo lugar, mesmo se esforçando mais do que deveria. Agora deixa eu falar com você de forma direta, sem rodeio. Se você está se sentindo atacado por isso, é porque, em algum nível, você já percebeu que esse hábito faz parte da sua rotina. E não é falta de inteligência, não é preguiça, não é falta de caráter. É algo muito mais comum e mais perigoso. É o piloto automático financeiro. Todo mês segue o mesmo roteiro. O dinheiro entra e a primeira reação não é proteger o futuro, é aliviar o presente. Contas, parcelas, compromissos, pequenas, recompensas que parecem inofensivas. Um jantar a mais, uma compra parcelada, uma assinatura que quase não usa, um gasto que você justifica dizendo que merece. E você merece mesmo. O problema não é merecer. O problema é a ordem das coisas. Esse comportamento cria uma sensação falsa de controle. Você paga tudo, cumpre suas obrigações e dorme com a consciência tranquila. Mas no fundo existe um incômodo silencioso. Aquele pensamento que aparece quando você olha para o saldo e percebe que o mês passou de novo sem avanço real. Você não anda para trás, mas também não sai do lugar. E isso cansa. Com o tempo, esse cansaço vira resignação. Você começa a aceitar que a vida é assim mesmo, que enriquecer é para poucos, que no Brasil não dá, que só quem nasceu em família rica consegue. Essa narrativa é confortável,
porque tira o peso da responsabilidade pessoal, mas ela também te mantém preso. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas que ganham mais hoje do que ganhavam 10 anos atrás, mas vivem com o mesmo aperto emocional. O salário aumenta, o padrão de vida acompanha e o hábito mensal continua intacto. O dinheiro entra e já está comprometido antes mesmo de você decidir o que fazer com ele. O mais cruel é que esse padrão não gera desespero imediato. Ele gera normalidade. E a normalidade é extremamente perigosa quando o assunto é dinheiro. Porque você não sente urgência para mudar. Você se adapta. Aprende a viver com a pressão constante, com a dependência do próximo, salário, com o medo de um imprevisto. E aqui está a verdade que pouca gente gosta de ouvir. Enquanto você gastar primeiro e pensar no futuro depois, você estará treinando sua mente para sobreviver, não para prosperar. Todo mês você reforça essa programação. Todo mês você confirma para si mesmo que o presente manda e o futuro espera. Se você se reconhece nisso, não se sinta fraco. Se sinta acordando. Porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. A maioria das pessoas nunca chega nem até aqui. Existe uma razão pela qual esse comportamento mensal é tão destrutivo no Brasil. E quase ninguém fala disso de forma honesta. Aqui, o ambiente inteiro empurra você para decisões ruins sem que pareçam ruins. Nada parece exagerado no momento. Tudo parece administrável. Parcelas pequenas, juros diluídos, descontos ilusórios, crédito apresentado como solução e não como armadilha. Você cresce ouvindo que o importante é pagar as contas em dia, que nome limpo é tudo, que se der para parcelar, melhor ainda. E isso vai moldando sua relação com o dinheiro sem que você perceba. Você passa a confundir organização com progresso. Só que pagar contas não constrói riqueza. Apenas evita problemas imediatos. A inflação faz o resto do trabalho sujo. Ela age devagar, mês após mês, corroendo o valor do seu esforço. Você sente que trabalha mais, ganha mais, mas compra quase a mesma coisa. O dinheiro perde força e você tenta compensar gastando com mais inteligência, buscando promoções, alongando prazos. Parece racional, mas no fundo é só adaptação à perda. Enquanto isso, os impostos comem uma parte invisível do seu tempo de vida. Você trabalha semanas inteiras para sustentar um sistema que não te devolve segurança financeira. E mesmo assim, todo o peso da estabilidade recai sobre você. Se algo dá errado, o problema é seu. Se adoece, se perde renda, se surge um imprevisto, não existe colchão. Existe ansiedade. Esse cenário cria uma armadilha mental poderosa. Você começa a acreditar que guardar dinheiro é impossível, que investir é coisa distante, que só dá para pensar nisso quando sobrar. Só que o quando sobrar quase nunca chega. Porque o sistema foi desenhado para sugar primeiro e deixar você decidir depois. E aqui está a parte mais dura de aceitar. Quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais normal ele parece. Você olha ao redor e vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Amigos, colegas de trabalho, familiares, todos ocupados, todos cansados, todos dependentes do próximo mês. Isso cria uma falsa sensação de segurança coletiva. Se todo mundo está assim, então deve ser o caminho certo. Mas não é. É apenas o caminho mais comum. E o caminho mais comum raramente leva à liberdade. Ele leva à sobrevivência organizada, à tranquilidade temporária e a um futuro sempre adiado. O Brasil não perdoa quem deixa o dinheiro decidir a ordem das coisas. Aqui, quem não cria proteção, primeiro vive sempre exposto. Se você ainda acha que isso é exagero, observe sua própria rotina. Veja quanto tempo você dedica a planejar gastos e quanto tempo dedica a proteger o futuro. A resposta quase sempre revela onde está o problema.
Existe uma regra simples que quase ninguém aprende, porque ela não interessa a quem vive do seu consumo. Essa regra não aparece na escola, não é ensinada em casa e raramente é dita em voz alta. Ela diz o seguinte: riqueza não é o que entra na sua conta. Riqueza é o que consegue sobreviver ao mês depois que a empolgação passa. Isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas mede sucesso pelo quanto ganha, pelo salário, pelo faturamento, pelo aumento anual. Mas isso é vaidade financeira. É ego. O dinheiro que realmente importa é aquele que não precisa de você para existir. Aquele que não some quando o mês vira. Aquele que fica. Quando você não entende essa regra, começa a se enganar com facilidade. Você pensa que está bem porque está pagando tudo, que está evoluindo porque ganha mais do que antes, que está seguro porque tem crédito disponível. Mas crédito não é segurança. Crédito é dependência disfarçada de alívio. No dia a dia, essa confusão passa despercebida. Você acorda, trabalha, resolve problemas, cumpre compromissos, o dinheiro entra e sai. A vida segue. Só que, silenciosamente, você está treinando seu cérebro para aceitar que o futuro sempre vem depois. Primeiro você resolve o agora. Depois, se der, você pensa no amanhã. O problema é que o amanhã chega. E chega sem aviso. Chega na forma de cansaço, de medo de perder renda, de preocupação com a idade avançando. Chega quando você percebe que não tem margem, que qualquer imprevisto vira um desastre emocional. E aí bate a pergunta que ninguém gosta de encarar: como eu trabalhei tanto e construí tão pouco? Essa regra não dita separa dois tipos de pessoas: as que vivem do que sobra e as que decidem o que sobra. Parece detalhe, mas é uma diferença brutal. Quem vive do que sobra está sempre reagindo. Quem decide o que sobra está construindo. No Brasil, ignorar essa regra custa caro, porque o ambiente já é hostil. Se você não cria defesa, você fica exposto. Se você não protege uma parte do seu dinheiro logo que ele entra, alguém vai fazer isso por você. O sistema, os juros, os impostos, o consumo. Sempre tem alguém pronto para gastar o seu dinheiro antes de você pensar. Essa regra não exige genialidade. Exige coragem. Coragem para ir contra o fluxo. Coragem para aceitar que o que parece normal pode estar te sabotando há décadas. E coragem para admitir que, enquanto você não mudar a ordem das coisas, nada realmente muda. O maior erro das pessoas é achar que o problema está em um mês específico. Um mês difícil, uma despesa inesperada, uma fase ruim. Mas não é isso que destrói riqueza. O verdadeiro dano acontece quando o mesmo erro se repete em silêncio, mês após mês, ano após ano, sem nunca ser questionado. Um mês isolado não decide nada. O que decide é a repetição. 12 vezes por ano, por 10 anos, por 20. É aí que o tempo deixa de ser aliado e vira inimigo. Porque cada mês em que você gasta primeiro e pensa depois é um mês em que o futuro fica mais caro. No começo, quase não dói. Você ainda tem energia, saúde, disposição. A ideia de longo prazo parece distante. Você se adapta, ajusta aqui, aperta ali, aceita pequenas concessões. E como nada explode, você conclui que está tudo sob controle. Esse é o momento mais perigoso. Com o passar dos anos, o cansaço começa a pesar. O trabalho já não empolga como antes. A renda demora, mais para crescer. As responsabilidades aumentam. E o hábito continua igual. O dinheiro entra, resolve o presente e some. Quando você olha para trás, percebe que passou décadas sustentando o agora e negligenciando o depois. O tempo que poderia estar trabalhando a seu favor, trabalhando silenciosamente para você, foi desperdiçado sustentando consumo e urgências. E o mais cruel é que isso não gera arrependimento imediato.
gera uma sensação difusa de frustração, um incômodo que você não sabe explicar direito, mas sente. É nesse ponto que muita gente começa a se enganar ainda mais. Busca atalhos, procura investimentos milagrosos, promessas rápidas, soluções mágicas, mas sem mudar o comportamento mensal, nada funciona. Porque você continua drenando o futuro para alimentar o presente. Esse padrão garante uma coisa com absoluta certeza: dependência. Dependência do salário, do trabalho constante, da saúde perfeita, da economia favorável. Qualquer desvio vira ameaça. Qualquer pausa vira medo. Você passa a viver em função de manter tudo funcionando, sem margem para errar. Se você somar todos os meses em que poderia ter protegido uma parte do seu dinheiro e não protegeu, vai entender por que tanta gente chega aos 50, 60 anos com a sensação de que o tempo foi injusto. O tempo não foi injusto. Ele apenas respondeu à repetição. O que você faz todo mês constrói ou destrói. Não existe neutralidade. O hábito mensal é uma decisão silenciosa que define o resto da sua vida, financeira, mesmo quando você finge que não está decidindo nada. Agora, eu vou colocar o dedo exatamente onde dói, porque aqui não existe espaço para suavizar a verdade. O comportamento que sabota sua riqueza é simples e extremamente comum. Todo mês você gasta primeiro. Você resolve a vida, paga contas, mantém o padrão, se recompensa pelo esforço e só depois, se sobrar alguma coisa, você pensa em investir ou guardar. Esse modelo parece lógico. Afinal, as contas não esperam. As obrigações são reais. O problema é que você transformou o futuro em resto, algo que só merece atenção se o presente permitir. E o presente nunca permite. Sempre existe mais uma necessidade, mais uma justificativa, mais um motivo para adiar. Quando você age assim, está ensinando ao seu cérebro uma regra perigosa. A regra de que o conforto imediato é prioridade absoluta, que o alívio de agora vale mais do que a segurança de depois. Isso cria um padrão emocional forte, porque gastar resolve uma tensão imediata. Guardar exige suportar desconforto. Com o tempo, você passa a acreditar que investir é difícil, distante, arriscado. Mas, na verdade, o que é difícil é quebrar o hábito de gastar primeiro. Porque gastar virou resposta automática para qualquer sensação de esforço, cansaço ou frustração. É a pequena recompensa que te mantém funcionando. Esse comportamento também alimenta o ego. Você mantém uma imagem de vida organizada, de alguém que cumpre compromissos, que não deixa contas atrasarem, que vive dentro do que ganha. Por fora, tudo parece equilibrado. Por dentro, o futuro está sendo sacrificado em silêncio. E aqui está a parte mais incômoda. Enquanto você trata o investimento como sobra, você nunca se compromete de verdade com ele. Nunca sente que ele é intocável. Qualquer imprevisto vira desculpa para usar. Qualquer vontade vira justificativa para adiar. O dinheiro que deveria te proteger se torna o primeiro a ser atacado. Esse padrão não é falta de disciplina. É disciplina mal direcionada. Você é disciplinado para sustentar o presente, mas negligente com o futuro. E isso não acontece por acaso. A sociedade inteira te treina para isso. Trabalhe, consuma, repita. Pouca gente para inverter essa ordem. Se você se sente desconfortável lendo isso, ótimo. Porque é exatamente esse desconforto que separa quem continua no mesmo lugar de quem começa a mudar. A verdade é simples, mesmo que seja dura. Enquanto você gastar primeiro e tentar se pagar depois, você estará construindo uma vida financeiramente frágil, mesmo que pareça estável. O mais perigoso nesse comportamento mensal não é o que ele faz com o seu dinheiro, é o que ele faz com a sua vida. Porque ele não te empobrece de uma vez, ele te condiciona.
Ele garante que você viva sempre dependente de algo externo para se sentir seguro. Quando você gasta primeiro e deixa o futuro para depois, você cria uma relação frágil com o tempo. Você precisa que tudo funcione perfeitamente. Precisa do salário em dia. Precisa da saúde em ordem. Precisa que a economia não piore. Precisa que nada saia do controle. Qualquer falha vira ameaça real. Essa dependência gera um medo silencioso. Você pode até não falar sobre isso, mas ele está ali. O medo de perder renda. O medo de envelhecer. O medo de não conseguir manter o padrão. O medo de virar um peso para alguém. E esse medo molda decisões, comportamentos e até relações. Aos poucos, você começa a evitar riscos, não por prudência, mas por fragilidade. Você aceita trabalhos que não gosta mais. Aguenta situações que já deveriam ter acabado. Adia escolhas importantes porque não pode se dar ao luxo de errar. A liberdade desaparece sem alarde. O sistema adora esse tipo de pessoa. Alguém que trabalha muito, consome regularmente e nunca acumula margem. Alguém que depende de crédito para respirar e de salário para dormir em paz. Não existe rebeldia financeira nisso. Existe conformidade bem organizada. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Esse padrão não afeta só você. Ele afeta sua família, suas escolhas, seu futuro. Ele define o tipo de velhice que você terá, o tipo de ajuda que poderá dar e o tipo de tranquilidade que conseguirá manter. Tudo isso está sendo decidido agora, em silêncio, todo mês. Quando chega um imprevisto maior, a fragilidade fica escancarada. Uma doença, uma demissão, uma crise. E aí, você entende o preço real de nunca ter se colocado como prioridade financeira. O custo não é apenas dinheiro, é dignidade, autonomia e paz. Se você acha que isso é exagero, observe quantas pessoas vivem reféns da próxima renda. Quantas não podem parar, não podem escolher, não podem errar. Isso não é azar, é consequência acumulada. O comportamento mensal, que parece inofensivo, constrói uma prisão confortável. Ela não tem grades visíveis, mas limita cada decisão. E enquanto você não enxerga isso, continua chamando dependência de normalidade. Existe um motivo claro pelo qual esse comportamento é tão incentivado, mesmo que ninguém diga isso abertamente. Ele é perfeito para o sistema. Uma pessoa que gasta antes de se pagar, trabalha mais, questiona menos e aceita quase tudo. Ela está sempre ocupada demais, resolvendo o presente para pensar no futuro. Quando você vive assim, você se torna previsível. O dinheiro entra e já tem destino. O consumo acontece. O crédito gira. Os juros trabalham. Tudo funciona como esperado. Não existe surpresa. Não existe ruptura. Existe continuidade. E continuidade é extremamente lucrativa para quem está do outro lado. O problema é que você confunde essa previsibilidade com estabilidade. Você acredita que está seguro porque tudo está sob controle. Mas controle não é segurança quando você não tem margem. É apenas ilusão bem organizada. Basta um desvio para tudo balançar. Esse comportamento também enfraquece sua capacidade de confronto. Você não questiona preços, impostos, regras ou abusos, porque não pode se dar ao luxo de instabilidade. Você precisa que o jogo continue rodando. Isso te torna obediente sem perceber. E obediência financeira não gera prosperidade. O sistema não precisa te forçar a nada. Ele só precisa manter você confortável o suficiente para não mudar. Parcelas cabem no bolso. Juros são diluídos. O impacto real fica escondido no tempo. Quando você percebe, já entregou anos de trabalho sem construir proteção. Enquanto isso, quem se paga primeiro vive outra realidade. Não porque ganha mais, mas porque decide antes. Essa pessoa cria margem. Margem para errar, para escolher, para esperar.
margem para não aceitar qualquer coisa. Essa margem é o verdadeiro poder financeiro. A maioria nunca chega a experimentar isso, porque o comportamento mensal impede. Ele treina você para gastar o que entra e agradecer por conseguir pagar tudo. Não sobra espaço mental para a estratégia, só para a execução. E aqui está o ponto mais incômodo. Ninguém vai te avisar que esse hábito está te sabotando. Pelo contrário, ele será sempre reforçado como normal, responsável, adulto. Você será elogiado por pagar tudo em dia, não por construir liberdade. Se você sente que trabalhou duro demais para estar onde está, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja apenas um comportamento repetido que sempre jogou contra você. Enquanto você gastar primeiro e se pagar depois, continuará fortalecendo um sistema que precisa da sua pressa e da sua falta de margem. Se você continuar fazendo isso todo mês, não espere que o Brasil te dê uma segunda chance financeira. Aqui, o erro não é punido, com aviso. Ele é punido com desgaste lento, com ansiedade constante e com a sensação de que o tempo está sempre contra você. A verdade é que o ambiente já é duro por si só. Crescimento irregular, inflação recorrente, regras que mudam, custos que aumentam sem pedir licença. Quem entra nesse jogo sem proteção vira refém. Não importa o quanto trabalhe, não importa o quanto se esforce. Sem margem, você está sempre vulnerável. Muita gente acredita que ainda dá tempo, que mais para frente vai organizar tudo, que quando ganhar um pouco mais, vai começar a fazer diferente. Esse pensamento é confortável, mas perigoso, porque ele assume que o futuro será mais fácil do que o presente. E raramente é. O que geralmente acontece é o contrário. As responsabilidades aumentam, a energia diminui e o medo cresce. O hábito mensal continua igual, só que agora com menos tempo para corrigir. A janela vai se fechando sem barulho. O alerta aqui não é sobre ficar rico rápido. É sobre não se tornar financeiramente irrelevante para si mesmo. Chega um momento em que você percebe que não construiu opções. E quem não tem opções depende da boa vontade do mercado, da empresa, do governo, da sorte. Esse é o ponto em que muita gente entra em negação. Diz que dinheiro não é tudo, que o importante é saúde, família, paz. Tudo isso é verdade. Mas sem estabilidade financeira, até essas coisas ficam ameaçadas. A falta de dinheiro transforma pequenas dificuldades em grandes angústias. O Brasil, não, oferece amortecedores para quem erra por muito tempo. Ele não perdoa a falta de planejamento repetida. Ele cobra com juros emocionais. Você começa a viver mais tenso, mais cauteloso, mais preso. E isso vai drenando sua energia vital. Esse comportamento mensal é uma escolha silenciosa. Ninguém te obriga. Você repete porque parece normal. Mas normal não é seguro. Normal é apenas comum. E o comum leva exatamente para onde a maioria está. Trabalhando muito, dependendo sempre e acumulando pouco. Se essa mensagem incomoda, é porque ela toca num ponto que você já sentiu na pele. Ignorar esse alerta não vai fazer ele desaparecer. Só vai torná-lo mais caro com o tempo. Chega um momento em que você precisa decidir se vai continuar vivendo do jeito que sempre viveu ou se vai aceitar que algo precisa mudar de verdade. Não é uma mudança dramática, nem um sacrifício heróico. É um ajuste simples, mas profundamente desconfortável para quem passou a vida inteira fazendo o contrário. A virada acontece quando você entende que o dinheiro que entra não é convite para gastar. É responsabilidade para proteger. Quando você se paga primeiro, mesmo que seja pouco, você muda a lógica inteira do jogo. Você deixa de ser a última prioridade da sua própria vida financeira. No começo, isso dói, porque você sente que está tirando algo do presente. Você sente resistência. O ego reclama.
A mente tenta negociar. Diz que mês que vem você compensa. Diz que agora não dá. Diz que você merece aproveitar. E você merece mesmo, mas merece mais ainda não depender. Esse pequeno ajuste cria algo poderoso: consistência. Não importa o valor inicial, importa a repetição. Todo mês você envia uma mensagem clara para si mesmo. O futuro não é resto, ele é prioridade. Essa mensagem muda sua relação com o consumo, com crédito e com escolhas. Com o tempo, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. O medo perde força. Você começa a perceber que tem margem, que não está tão exposto quanto antes, que pode dizer não com mais tranquilidade. Isso não é riqueza ainda, mas é o começo da liberdade. A maioria nunca chega aqui porque espera condições perfeitas, espera ganhar mais, espera sobrar, espera a vida facilitar. Mas a vida não facilita. Ela responde a comportamento. Quem muda a ordem, muda o resultado. Se você ganha pouco, esse ajuste é ainda mais importante, porque ele cria disciplina antes da abundância. E quando a renda cresce, o hábito já está formado. É assim que se constrói algo sólido. Não com promessas, mas com repetição consciente. O comportamento mensal que sabotava sua riqueza não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado, não com culpa paralisante, mas com decisão firme. O Brasil não é gentil com quem adia esse confronto. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Precisa apenas parar de repetir o erro todos os meses. A partir do momento em que você muda essa lógica, o jogo muda com você. E mesmo que o caminho seja longo, pelo menos ele passa a levar para frente, não em círculos.